Bom dia, antes de mais, a quem nos assiste aqui e a quem assiste ali através do Instagram. Hoje, após 5 noites de gripe, eu vou fazer o discurso em português. Portanto, Marisa, if you need any help, let me know. It's for you to improve your Portuguese. Eu vou em português. Perfeito. Portanto, hoje vamos aqui ao 7º tema da temporada 2025. Antes de mais, não podia deixar de registar para subscreverem a nossa página do YouTube. Tem sempre informação bastante consistente e importante, portanto subscrevam e vejam o que é que nós temos lá para vocês. E aqui temos o caso clínico. Apesar de eu focar só numa parte, dou-vos aqui o panorama geral do paciente, porque ele tem inúmeros problemas. Para além da DVO diminuída a nível posterior e anterior, tem coroas clínicas curtas, tem diastemas, tem restaurações muito pouco anatómicas. Epá, esta luz podia ser um bocadinho maior. Tanto do lado direito como do lado esquerdo. Portanto, é um tratamento multidisciplinar grande, onde o paciente já vinha com orçamento da implantologia, da prostodontia, da reabilitação estética e agora da ortodontia, que seria o começo do tratamento. E aqui é o nosso foco, a situação inicial do paciente. Ele queria realmente reabilitar com implantes, era o principal objetivo, e tinha todo um molar a tocar na gengiva em baixo. Portanto, não tinha qualquer espaço que possamos trabalhar. E a minha questão para vocês foi exatamente o que é que fariam. Se realmente punham mini implantes, tratavam só com alinhadores. Esqueci-me de uma opção incrível que seria a extração. Foi, então, mas pá, estás a ver? Eu disse, sabe quem é esse senhor daí, pá? Só depois é que me lembrei e disse fogo. E obtivemos estas respostas, em que realmente o tratamento unicamente com alinhadores foi quase posto de lado, mas foi exatamente isso o que foi feito. E começando a analisar aqui a teleradiografia, vimos que é um paciente de olicofacial. Portanto, começa-nos já aqui a ajudar, sendo um paciente de face longa, está maioritariamente o tempo com a boca aberta, não tem força muscular, portanto, tudo o que é o movimento de intrusão, não podemos contar com este fator extra, porque o paciente tem uma postura sempre de boca aberta. Aqui não conseguimos ver as olheiras, mas ele tem efetivamente olheiras no respirador oral bastante severo. E aqui só um esquema para reproduzir o que eu falei. Realmente um paciente de olicofacial dá-nos logo ali uma ideia de que possamos ter que ter uma mecânica extra para conseguir a intrusão. E aqui, avaliando a ortopantomografia inicial, vimos que exatamente no quadrante que nós precisamos de intervir, temos tanto o 25 como o 26 com lesões apicais, o 26 com uma cárie super extensa e o 27, para além de tudo, com uma restauração também muito extensa. Portanto, são dentes que temos que abordar de uma forma bastante cuidadosa. E o paciente fez todo o tratamento antes, como é óbvio. Tivemos o oval de endodontia para começar. E indo um bocadinho aqui pelos nossos mastermind da biomecânica, temos a Susana Palma, que nos descreve exatamente qual o melhor protocolo de intrusão e diz-nos que nós devemos primeiro fazer a expansão e o mesolau dos molares, deixar espaço entre os dentes que nós queremos intruir, porque senão os dentes vão impactar e não vão instruir, e só depois disto tudo usar MPOs. Portanto, os MPOs estão sempre indicados para a intrusão e ela diz mesmo que é a melhor forma e eficácia que temos para colocar este movimento a andar, principalmente nos molares. É os mini implantes. E o que eu fiz foi programar um caso sem mini implantes, ok? Tanto pelo orçamento super extenso que o paciente tinha, como aqui vou voltar um bocadinho atrás, pelas exostoses que o paciente tinha e tem. Okay? Ele tinha muito receio do implante ficar a magoar e não conseguir suportar. E eu, aventureira como pessoa, disse claro que sim, vamos fazer só com alinhadores e vamos conseguir. E programei um caso sem mini implantes. Claro que fui buscar outras mecânicas que poderia usar aqui, como os biturbos, e aqui usei desde o primeiro pré ao último molar. Apliquei attachment grandes e aqui não apliquei no 7º, porque ele realmente apresentava-se sempre com uma higiene péssima naquele dente e eu pensei, não vou andar sempre com attachment a cair, prefiro garantir que o plástico abrace bem o dente e garantir também que o recorte do alinhador viesse até ao fim, para me dar aqui um bocadinho mais suporte. Programei os passos
a mesial e a distal do molar e pedi ao técnico que esses espaços estivessem durante todo o staging deste movimento. Fiz a expansão, obviamente, e o mesalauto dos molares, só que não fiz como a Susana Palma nos indica, portanto eu fiz tudo junto, porque para além deste movimento, o paciente tinha outros dentes que precisavam de se mover. Se eu fizesse todo o staging como deve ser, dava 100 alinhadores para o paciente. Então eu fui improvisando. E integrei também os pônticos, que são estas zonas ali cinzentas que conseguimos ver ali na imagem em cima. E aqui conseguimos ver o limite do alinhador, realmente os biturbos e o contacto que temos aqui, primeiro numa barra, porque ele não tinha espaço para integrar os pônticos. Depois, só a partir do alinhador número 3 é que eu consegui que o técnico me colocasse os pônticos. E outra coisa que nós poderíamos ter jogado era com a margem do alinhador. Só que aqui nada nos ajuda, ou seja, o torus do paciente, se eu pedisse o recorte mais por cima, dava-nos mais suporte aos dentes, mas também massacravam mais o paciente. Portanto, isso também não foi uma opção. E aqui temos a sequência. E só para terem mais ou menos a ideia, o movimento de intrusão aconteceu até o número 15. Depois do número 15, eu apoiei-me nesses molares e pré-molares para conseguir rodar este pré-molar e acertar a linha média, está bem? Que são tudo aqui também movimentos mais chatos. Portanto, só com 15 alinhadores, eu programei aqui a parte de intrusão. E aqui só para vos mostrar realmente os passos, ok? E os pônticos só entram aqui mais tarde. Nós não conseguimos ver os passos abertos, mas estes estão reproduzidos aqui durante todo o staging. E aqui os pônticos. Um aspecto importante é que nós temos dois tipos de pônticos que podemos usar. Os pônticos integrais, em que nos dá a coroa do dente completa, e os meios pônticos. Neste caso, poderíamos pensar que os pontos integrais eram melhores, porque tinham uma maior área e maior área de contacto entre os molares. Acontece que o plástico também deforma mais. Então eu optei por pedir meios pônticos, que dá-me quase como se fosse uma barra mais forte de plástico e dá-nos aqui uma maior área de contacto. E aqui, isto é uma ferramenta que na altura eu não tinha, mas a que eu pus aqui para realmente verem e usufruírem dela, é que a Spark já nos permite fazer a medição de inúmeras coisas, entre elas o movimento que nós queremos fazer. Eu aqui podia ter sobrecorrigido um bocadinho, portanto eu aqui chegava e diria, ok, tenho 2.28, que foi o que eu introí, mas se eu tivesse feito a medição, talvez tivesse feito uma intrusão de 3 milímetros. E aqui estamos no alinhador número 9, em que o attachment nunca ficou ali naquele dente, claro, tinha um compósito gigante. E aqui no 14. E aqui estamos no 22. Ok? E a partir daqui já consegui programar a colocação dos implantes e umas coroas provisórias para passar à sobrecorreção agora numa segunda fase. Mas contra todos os nossos fatores, o dente intruiu unicamente com os alinhadores. Okay? Não foi preciso mini implantes para esta intrusão acontecer. Tanto do molar, como vimos, tanto estas intrusões, inclusive a do seti também foi acontecendo, se bem que o molar sempre foi o mais dramático. E aqui para verem a adaptação do alinhador, manteve-se, na zona em que estávamos aqui a trabalhar na intrusão, manteve-se sempre super bem. O único senão foi aqui por causa do molar cruzado e rodado, mas foi impecável. O paciente usou super bem, claro, houve aqui uma cooperação excelente. E aqui já temos o paciente após o primeiro set de alinhadores com coroas provisórias e agora sim vamos pedir um pouquinho mais de intrusão para depois poder reabilitar tudo o resto. Portanto, não só as coroas definitivas, como todos aqueles pré-molares que têm as restaurações super aquém do devido. E aqui vimos a sobrecorreção que fiz. Agora sim consegui colocar as coroas ideais. Portanto, isto ainda são coroas provisórias, ainda não avançou com o tratamento definitivo. Isto aqui era a nossa panorâmica inicial e aqui a final. Este era o sorriso inicial do paciente, que ele quase nem conseguia sorrir, era um paciente realmente que não mostrava os dentes.
e aqui o final. Portanto, ainda falta todo agora um trabalho extra. E pronto. Continuo aqui a dar o aval para subscreverem. Alguma dúvida, alguma questão é só direcionarem. Estou super à vontade. E para a semana a mais.